Fala pessoal, vamos fazer um vídeo aqui que eu acho muito útil, especialmente para quem quer operar exterior, Forex, CFDs, commodities, seja o que for. Eu vou falar de uma coisa que eu levei muito tempo para entender, que são os horários para se operar no exterior. E por que isso é importante? Porque isso abre uma alternativa para quem não consegue, por exemplo, operar o pregão regular aqui do Brasil. Você abre uma alternativa em que você consegue operar à noite, operar de madrugada, operar de manhã cedinho. Então eu vou mostrar aqui, hoje eu vou mostrar os horários das bolsas. Se você quiser se aprofundar nisso, eu tenho também um mini curso gratuito, que aí fala dos ativos, fala dos melhores horários. Tá? Hoje eu vou falar do horário, dos bons horários, mas existem horários que são os melhores. Eu vou dar uma pincelada aqui nisso também. Beleza? E esse mini curso Trader Global, para você se aprofundar, que é gratuito, tem o link aqui embaixo. E para você ter acesso a esses mercados, também nesse mini curso Trader Global tem um link lá para você baixar a plataforma gratuitamente e participar. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vejamos os horários. Vamos começar falando de Europa. Beleza? Europa. Eu gosto muito de operar a Europa, tem ótimos ativos para você operar lá, né? Só que ela começa cedo, ela começa às 4 da manhã. Geralmente, isso se não tem horário de verão para cá, para lá. Mas assim, no horário regular, lembra que a gente está falando aqui em julho, tá bom? Então, às vezes, tem alguma alteração, sempre verifique, mas geralmente é isso aqui que eu estou falando. O pregão regular da Europa, estou aqui com a minha listinha, começa às 4 da manhã e vai até meio-dia e meia. Eu estou falando aqui horário do Brasil, tá? Não vou falar horário local lá, porque na própria Europa você tem também os fusos horários lá. E o que você consegue operar na Europa? Você consegue operar o DAX da Alemanha, que é o que eu mais gosto. Você consegue operar o FTSE, que é o equivalente ao índice Bovespa de Londres. Você consegue operar o euro-dólar. Você consegue operar petróleo Brent, por exemplo, é também em Londres. Beleza? E aqui, ó, eu estou aqui com a plataforma, essa plataforma que chama XStation. Beleza? Eu coloquei uma continha demo só para a gente poder aqui fazer essa aula. Esse círculo azul, esse retângulo azul representa o que? Fora do pregão regular. Esse é porque a maioria desses contratos eles são 24 horas, mas você não fica operando 24 horas. Tem horas que são melhores. O chamado pregão regular é o momento em que entram fundos, em que entra maior liquidez e onde você tem maior liquidez para operar. E por causa disso, você tem geralmente movimentos melhores. Isso não é uma regra. Por exemplo, hoje mesmo, você vê aqui que depois do pregão regular, Londres seguiu subindo. Mas geralmente não é o que acontece. Geralmente fica um mercado meio esparramado, assim, tá? E como é que você coloca isso aí, esse quadradinho? Porque ele facilita bastante, ó. Ainda mais se você está olhando muitos ativos, é legal você ver, tá num bom horário para esse ativo. Então como é que eu faço? Pelo menos nessa plataforma aqui, botão da direita, sessões. Eu vou tirar a sessão que estava aqui e aí eu programo horários. Entendeu? Você mesmo programa esses horários. Coloca lá, aperta o maisinho, aplicar. Peraí, desculpa. Primeiro eu vou tirar eles, né? Tá vendo? Você fica meio perdido se você não tem essa régua de horário. E aí você acaba operando em qualquer horário. E não é bom operar em qualquer horário, porque se você pega um mercado assim, que flutua por nada, com baixa liquidez, fica muito difícil de você fazer dinheiro. Tá? Então, você vai lá em sessões, pega o horário que você quer operar. Tá? Eu gosto geralmente de deixar marcado o horário que eu não vou operar. E aí eu deixo o horário que eu vou operar em branco. E olha os movimentos que você tem
no mercado europeu. Esse aqui é o de Londres, mas olha como são tendências boas também, né? Olha o de Frankfurt, né? Olha o DAX, que é o índice lá da Alemanha. Mesma coisa, o horário de Londres também. Então isso aqui você começou às 4 da manhã, foi ali até 6, 7 horas, é o melhor horário, mas se você quiser continuar até meio-dia e meia, é mais ou menos aquela sequência que tem aqui no nosso pregão também. Você tem uma abertura mais forte, depois o meio do dia ele é mais lateral e final do dia você tem movimentos bons também. A Europa tem uma vantagem, ela ainda está aberta quando Nova York abre. Então você tem uma sobreposição de sessões lá para as 10h30 da manhã que entra liquidez de novo. Então você tem liquidez no início do dia, você tem liquidez lá para as 10h30 da manhã de novo. Tá bom? Então é muito bom você poder ter essa diversificação. De novo, eu falo mais disso no mini curso Trader Global, que tem o link aí embaixo, tá? É gratuito. Então, ó, aqui eu coloquei o FTSE, coloquei o DAX, mas eu podia colocar o euro-dólar. Basta eu vir aqui nesse maisinho. Euro... USD. Então aqui é o euro-dólar. Ele começou aqui como 1 hora, eu passo por 5 minutos, por exemplo. Tá? E aí já estou com a sessão aqui marcada, essa sessãozinha azul é a de Londres. Tá? Que vai das 4 da manhã até meio-dia e meia. Aqui no meio do caminho você tem a abertura de Nova York. Outro que é razoável não, muito bom na verdade, né? É o petróleo. O petróleo Brent é negociado em Londres. Ele é muito parecido com o petróleo negociado nos Estados Unidos. São tipos diferentes de petróleo, mas eles andam muito próximos. E o petróleo também é um ativo em que você consegue operar na seção europeia muito bem. Tá? Olha isso aqui. Isso aqui foi às 4h30 da manhã. Dá um rompimento desse e tal. Beleza? Vou mostrar mais alguns dias aqui, ó. Então, de novo, o azulzinho você está fora do pregão regular, mas olha no pregão regular o tipo de tendência. Olha quantas vezes, se você pegar, digamos, esse tamanho de barra, olha quantas vezes o mercado subiu durante a sessão. 10 vezes, talvez, 9 vezes. Ou seja, é muita oportunidade, tá? Então, São Paulo é muito bom, mas às vezes é bom também você ter um pezinho em alguma plataforma como essa aqui, que você consiga operar outros ativos também. Vamos passar agora para... E eu vou deixando aqui os meus ativos, né, que eu opero Europa, na Ásia, commodities, Nova York. Se eu tiver alguma preferida, alguma coisa diferente, eu monto uma tela com essas abas. E olha como é fácil. Eu não preciso ficar movimentando dinheiro de uma corretora para outra, porque se eu for operar o petróleo na NYMEX, que é nos Estados Unidos, e eu for também operar o petróleo na ICE, que é em Londres, eu tenho que ter dinheiro na ICE e tenho que ter dinheiro na NYMEX, e é bastante dinheiro. E numa plataforma dessas aqui, não. Eu tenho dinheiro na plataforma e eu vou trocando. Aqui eu consigo operar o euro-dólar. Eu consigo operar o FTSE. Se eu fosse operar o futuro do DAX, era em outra bolsa ainda. Eu ia ter que ter dinheiro em outra bolsa. E essa plataforma facilita isso. Eu consigo acesso. De novo, mini curso Trader Global. Beleza? Está aí embaixo, gratuito. Vamos lá. Então vamos dar uma olhada em Américas. Américas, a maioria já sabe, o melhor horário é o de Nova York, que atualmente, em julho, abre às 10h30 da manhã, mas isso varia. Então, varia se tem horário de verão no Brasil também ou não, e horário de verão lá nos Estados Unidos também ou não. Beleza? Então, geralmente, a maior parte do ano abre às 10h30 da manhã daqui do Brasil, mas existe uma época do ano em que abre meio-dia e meia. Se tiver horário de verão, tem época do ano que abre 11h30. mas é um período menor do ano, mas tem. Beleza? E aí também eu faço a mesma coisa, só que aqui eu marco as sessões que eu mesmo desenhei.
Tá? Eu coloco o horário que eu quero marcar e aí eu considero a sessão de Nova York das 10h30 às 5 da tarde. Horário local do Brasil, mas na verdade até um pouco menos do que 5 da tarde. Tá? É que eu geralmente nem tô mais esse horário. E é isso aí. Beleza? E aí, ó. E aí eu também tenho oportunidade. Eu sei que eu vou operar quando for essa tela branca, né, que é melhor para eu operar. Eu tenho movimentos melhores. Não é que não tem movimento fora desse horário. Olha esse aqui, por exemplo. Tá? A gente tem movimentos de coisas que aconteçam naqueles países, mas para o dia a dia, para o arroz com feijão, para day trade, é melhor você se acostumar com esses horários em que praticamente todo dia tem movimento. Beleza? E aqui você tem, ó, o Nasdaq, tudo no mesmo... eu estava no Nasdaq, na verdade. Aqui é o Nasdaq, esse aqui é o S&P 500. Eles espelham o futuro. E eu consigo também mudar de ativo com o mesmo dinheiro, na mesma plataforma, eu consigo em uma aba mudar. Eu podia colocar aqui nesse horário outras coisas. Podia colocar o petróleo WTI, né, que é o mais negociado assim, para fundos, para especuladores, esse é o mais negociado. Eu podia colocar o ouro, ele responde bem também nesse horário. O mundo inteiro quase responde bem nesse horário. Beleza? E aí, ó, esse ouro aqui está com o horário de Londres, eu sei por causa da cor. Então eu chego e mudo, né? Já que eu estou querendo organizar o que eu posso operar ali no horário de Nova York. Tá, coloco aqui. Ops, esqueci de... Ó, eu venho aqui. Pá. Aliás, amanhã, às 10h30 da manhã, eu vou fazer a abertura do mercado lá no canal da XTB, beleza? O link vai estar no meu Stories, tá? Então amanhã, terça-feira, 10h30 da manhã, vou fazer a abertura lá no canal da XTB, abertura do mercado americano. Aí eu tiro aqui para não... Mas é isso aí, ó. Agora, nesse horário, várias coisas funcionam. Euro-dólar funciona legal na abertura do mercado americano. Tá? É como se fosse um segundo momento de pico para o euro-dólar. Funciona legal o quê? Ouro, petróleo, praticamente tudo. O DAX funciona muito bem na abertura de São Paulo também. Peraí que eu esqueci o... Aqui. Olha como foi hoje. A partir da abertura de Nova York, olha como foi o DAX da Alemanha. Olha a oportunidade. Tá? Se você não entende muito bem esses números aqui do lado, não tem que entender. Tudo que você tem que entender é em termos de quantas vezes, numa hipótese aqui, né? Se você entrou nessa barra, nessa tendência desde a abertura de Nova York, aqui você ganha 1, 2, 3, sei lá, algo como 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. É isso que você precisa ver. Então, olha só, abertura de Nova York. Hoje, né? Olha quanta oportunidade teve nesse horário. Então era melhor você ficar dormindo e acordar para operar esse horário. E é sobre isso esse vídeo de hoje, tá? Esse aqui, esse é o WTI, sessões, ó, estava com a sessão de Londres. Então vou colocar de Nova York. Ó, petróleo caiu. Então a gente teve lá bolsa para cima, euro foi um pouco mais instável, teve um rompimento mais tardio. E repara que eles não estão totalmente alinhados, esses ativos, ou seja, você teve oportunidades em todos eles. Tá, vamos ver o ouro, como é que foi hoje. O ouro foi mais devagar, mas começou bem, começou bem, que eu digo assim, com uma boa
tendência, oportunidade e tal. Beleza? Então é isso. Para abreviar aqui, eu vou mostrar o seguinte: se eu quisesse operar, então, ativos em que você consegue negociar bem às 10h30 da manhã, na sessão de Nova York, você começa a negociar eles às 10h30 da manhã, tá bom? Ativos, se você quiser negociar à noite, aí você já parte para esses aqui da Ásia e Oceania. À noite, que eu digo o quê? Lá pelas 9, 10 da noite, 8 da noite, meia-noite, você parte para esses outros aqui. Tá, que aí você tem o horário do Japão, você tem o horário da China, você tem o horário de Hong Kong, você tem o horário de Sydney. Beleza? Ó, Sydney. Vamos fazer sem horário de verão. Geralmente é das 9 às 3 da manhã. E aí é o Alce aqui, né? O índice deles, ó. Tá, e aí eu faço a mesma coisa. O horário bom de negociação eu deixo em branco, ó. Tá vendo? E aí ele vai das 9 da noite ali, mais ou menos. Isso Sydney, né? O Alce. Ou seja, dá para operar às 9 da noite. São Paulo está fechado, mas Sydney está aberto e bombando. Olha esse trade aqui. Ele foi às 5 para as 10 da noite. Você também consegue operar Japão, ó. Tá, esse aqui é o Nikkei. E o Nikkei, vamos lá, deixa eu olhar minha colinha aqui, também das 9 da noite, tá? Você já consegue alguns movimentos, beleza? Mas aqui o movimento bom mesmo, ele foi um pouquinho mais tarde, ele foi já para o final da sessão, que era lá para meia-noite. Então dá para você achar trades. Ó, esse aqui é o Yen. O Yen negocia assim bem perto da sessão de Tóquio também, tá? Olha como foi o Yen. O Yen, aliás, é um ativo desses que se opera à noite, para mim é o que eu mais gosto de operar. Gosto muito desse ativo. Olha os movimentos que ele dá. Tá? Não estou falando que você vai pegar esse movimento, mas ele te dá o potencial de movimentos que são leves, que são contínuos e que você encontra entradas de price action. Por isso eu gosto do Yen. Também das 9 às 3 da manhã, mais ou menos. Vamos dar uma olhada. A Tóquio tem duas sessões, tá? Primeiro das 9 às 11h30 e depois da meia-noite e meia às 3 da manhã. São os melhores horários. Vamos ver Xangai. Essa aqui, ó. Xangai, que é lá da China. Eu particularmente não opero ativos que eu acho que possam ter muita intervenção governamental, então ou falta de transparência, então eu particularmente não opero, mas para quem gosta, tá? Esse aqui é o Xangai, melhor horário de negociação das 10h30 à meia-noite e meia, 10h30 da noite do Brasil, né, abrindo até meia-noite e meia, e depois das 2 às 4 eles fazem uma pausa lá de almoço deles lá, né, pra gente é lanchinho da madrugada. E por fim, o Hang Seng, que é uma bolsa de Hong Kong. Essa eu já gosto um pouco mais, tem bons movimentos. E ela é das 10h30 a 1 da manhã, mais ou menos, tá? E faz um intervalinho de 1 a 2 horas e depois das 2 às 5 da manhã. Mas o que pega mesmo é das 10h30 a 1 da manhã. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Recados de novo. Amanhã eu vou estar no canal da XTB, eu vou fazer a abertura do mercado ao vivo no canal deles, 10h30 da manhã aqui do Brasil. E vou também... e o mini curso Trader Global, que é gratuito. Você clica aí embaixo, beleza? Eu espero poder ter ajudado aqui. No mini curso gratuito eu vou um pouco mais em detalhe, falo dos horários que eu gosto um pouco mais, falo um pouco de outros ativos também, tá bom? Então é isso aí. Valeu. E comenta aí se você gostou, né? Conforme for, eu faço mais como esse, ou eu paro de fazer vídeos como esse e faço mais de índice brasileiro. Valeu!